Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho, né? Que Jesus nos abençoe os nossos propósitos de ouvir as suas mensagens, as lições que Ele nos deixou através do seu Evangelho e essa assistência espiritual que recebemos na casa, tão importante para a manutenção da nossa saúde espiritual. Quanto nós necessitamos disso. Então a casa gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a colaboração que tem recebido das cestas básicas, dos alimentos, né, que têm sido trazidos aqui para as famílias assistidas, e pedir àqueles que não colaboraram ainda, se puderem, né, tiverem assim a oportunidade de colaborar, as famílias assistidas com as cestas básicas que nós fornecemos, né, são 60 cestas, e sempre um quilinho aqui, um quilinho ali ajuda muito, muito. No fim, somando esses quilinhos, é bastante, né, e as famílias realmente são necessitadas. Nós tivemos uma reunião no sábado passado, e dizendo assim do critério que é usado para assistir essas famílias, realmente são bastante necessitadas, né? Então, em nome delas, em nome da casa, nós agradecemos a toda essa colaboração, as que foram dadas, as que serão ainda, né? Que Jesus nos abençoe a todos, porque esse é o nosso propósito, né? Nos ajudarmos. Então, dito isso, nós vamos, assim, serenamente cerrando os nossos olhos, para aproveitar esse ambiente de paz, para aproveitar todas essas bênçãos que a espiritualidade nos proporciona, através da higienização do ambiente, dessas vibrações amorosas, salutares, esses amigos nossos da espiritualidade, que se encontram aqui na casa como um pronto-socorro espiritual 24 horas. Eles já estão trabalhando para nos receber, para nos proporcionar essa sensação de equilíbrio e de paz que nós sentimos quando nós adentramos essa casa. Então nós vamos agradecendo a eles. Agradecendo também aos nossos anjos de guarda, que nos acompanham quando frequentamos locais do Cristo, locais em que trabalham em nome de Jesus. Então eles estão ao nosso lado. Então nós vamos cumprimentando os nossos anjos de guarda, dizendo da importância dessa proteção e do carinho que eles têm para conosco. Os nossos mentores, esses guias abençoados que nos protegem, que nos sustentam espiritualmente. Nós vamos agradecendo por tudo isso. E agradecendo ao Mestre de amor, a Jesus, em nome de quem nós aqui estamos, aprendendo suas lições, tudo isso que Ele nos proporcionou através do seu Evangelho, essas bênçãos de esclarecimento, de conforto, consolação, agradecendo a Jesus, em nome de quem nós pedimos licença para abrirmos a reunião da tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, a página do Evangelho da Tarde vai ser o José Roberto que vai falar. É educação pelo trabalho, né? Sábado nós temos uma data especial. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Amigo esteja com todos nós, agora e sempre. Nós vamos falar sobre o trabalho. E o que seria o trabalho? O trabalho seria a aplicação das forças e as faculdades do homem para atingir um determinado objetivo. E isso não se aplica somente no nosso campo de remuneração, mas se aplica no nosso campo doméstico, se aplica na sociedade. E a propósito, como a companheira já nos colocou, no dia 1º de maio nós vamos ter um dia que comemora o trabalho, ou seja, é um dia dedicado ao trabalhador. Esse dia foi estabelecido no Brasil, para que vocês tenham uma ideia,
em 1924, pelo presidente Arthur Bernardes. Desde então, nós não tínhamos nenhuma data fixa que comemorasse o trabalho. Mas teve uma origem ainda anterior. No século retrasado, 1921, no norte da França, houve uma manifestação de empregados, trabalhadores, homens e mulheres, contra o exagero, o abuso que havia com relação a eles. Porque, além deles trabalharem para o sustento, eles trabalhavam também nos seus próprios lares, com toda certeza, como todos nós. E exigiam condições melhores. E nessa situação, 10 desses manifestantes perderam a vida. E o Senado francês, então, muito tempo depois, em 1919, então instituiu com o 1º de maio o Dia Oficial do Trabalho, que foi adotado também pelo Brasil. Muito bem, se nós falarmos em trabalho, nós vamos falar na educação pelo trabalho, porque o trabalho educa, o trabalho instrui, o trabalho nos disciplina, o trabalho nos conduz a uma situação melhor, ou seja, nós vamos nos melhorar. Os próprios espíritos nos esclarecem, através do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 3º, sobre a lei do trabalho, que é uma das leis morais. A lei do trabalho faz parte das leis morais que os espíritos trazem em esclarecimento a Kardec. Os espíritos dizem que o homem necessita do trabalho para o seu progresso, ou seja, o ser humano necessita do trabalho para o seu progresso. Eles esclarecem um pouquinho mais. Eles dizem que até os animais trabalham, porque se eles não trabalham, eles não conseguem o seu sustento, não conseguem ter o necessário básico para a sua sobrevivência. Então o homem, com toda a propriedade, ele tem a necessidade de trabalhar, ele tem a necessidade de prover o seu próprio sustento, ele tem a necessidade de estabelecer metas para alcançar aqueles objetivos. E o trabalho, ele é uma lei natural imposta ao homem como um meio de progresso. Por quê? Porque se o homem não trabalha, como nós já dissemos, ele não se educa, ele não se disciplina, ele não faz jus àqueles objetivos que ele está estabelecendo. Nada pode ser feito de forma gratuita. E o espírito, como nós somos criados simples e ignorantes, nós temos que permear por todo esse caminho da nossa evolução através de experiências, através da disciplina, através do esforço, através do labor, através do amor. Enfim, essa lei natural é uma lei que o Criador estabelece para todo o universo, e não é somente para nós aqui, simples mortais do plano terreno, simples espíritos ainda em evolução num planeta de provas e expiações. A natureza, ela não provê nada, ou seja, se nós esperarmos que a natureza nos dê alguma coisa em troca, não, a natureza não dá, a natureza proporciona as oportunidades. Se nós vemos nas tribos dos silvícolas ainda, não integrados na educação ocidental, nós vamos ver que eles mesmos, embora a floresta proporcione frutos, proporcione a caça, proporcione tudo isso à sua disposição, os rios proporcionam os peixes, eles vão à busca disso, eles trabalham para isso. Tanto o homem como a mulher. Muito mais a mulher nessa situação de sociedade do que o homem. Trabalha até muito mais do que o próprio homem. Porque não existe ali mesmo, eles, embora de uma forma empírica, eles estabelecem o princípio básico de que não existe diferença entre o homem e a mulher. Essa diferença é estabelecida de forma muito preconceituosa. Essa diferença é estabelecida justamente para que a mulher se ocupe dos afazeres domésticos e o homem vai à busca do sustento do lar. Quando na realidade, dentro do lar, se exige muito mais trabalho do que às vezes fora do próprio lar. E essa situação se modifica hoje em dia. A educação pelo trabalho nos traz uma modificação drástica sobre essa situação. Ou seja, o homem hoje ele trabalha em serviços domésticos tanto quanto a mulher trabalha. Porque hoje tudo é compartilhado. A mulher vai à busca também do sustento, assim como o homem também trabalha dentro do lar. O homem também cuida dos filhos. Enfim, é a nova era que está nos trazendo, é um novo pensamento, é uma nova filosofia que está trazendo o progresso. Nós não percebemos que isso é um progresso, mas na realidade é um progresso.
nós vamos buscar, o porquê disso? Os Espíritos esclarecem que nós vamos buscar os bens suficientes para que possa ser útil a nós. Então, nós vamos buscar de qualquer maneira. Os bens suficientes não é somente aquele bem remunerado, é o bem-estar também, é a ordem que nós colocamos em casa, é tudo isso. E quando nós atingirmos os bens necessários, passando dos bens necessários, passando daquela zona de conforto, nós vamos partir para a usura. Então, os Espíritos esclarecem do perigo que nós nos dedicarmos de forma excessiva ao trabalho, a ponto de de deixar as obrigações do lar, as próprias obrigações para conosco mesmo, com relação à saúde, com relação ao bem-estar, com relação ao lazer. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Ou seja, nós não podemos optar por um ou por outro. Nós temos que colocar nessa balança o verdadeiro equilíbrio, como o próprio Jesus nos diz, que nós não podemos nos dedicar somente aos bens materiais e nem aos bens espirituais. Nós temos que colocar tudo numa balança para que tudo possa estar perfeitamente equilibrado. Ainda os Espíritos esclarecem a Kardec, nessa situação, que a educação do trabalho também está relacionado aos filhos. Que os filhos, quando os pais já fizeram a sua missão, quando cumpriram a sua missão, quando cumpriram a sua etapa de criação dos filhos, já passaram por uma idade mais avançada, os filhos têm a obrigação, eles colocam obrigação, quando na realidade tem que ter a consciência de poder apoiar e amparar os seus pais, para que esses possam ter o devido reconhecimento por tudo aquilo que realizaram. Então isso faz parte da educação. Faz parte da educação um momento em que se exemplifica com o trabalho, com a união, com o amor dentro do lar, então se deve ter esse retorno. A nossa família, na realidade, é o primeiro campo que nós temos de trabalho. Quando nós estamos encarnando, quando nós já estamos aqui, por uma das vezes que nós visitamos esse planeta como encarnados, logicamente, quando nós nascemos, vamos dizer assim, nós já estamos tendo contato com o trabalho que o seio materno está tendo conosco, nos cuidando, nos amparando, nos guiando. E não necessariamente o seio materno, mas também o pai, o papel importante da família na condução da educação, do sustento. À medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo, nós vamos entendendo que nós temos outras tarefas, e essas tarefas têm que nos ser indicadas através da educação, como os deveres de casa, como os pequenos deveres que devemos executar no nosso lar, como os deveres escolares, enfim, um estudo para que possamos nos preparar, para que num futuro melhor nós possamos enfrentar o mercado de trabalho, para que no futuro nós podemos ter condições de prover o nosso próprio sustento e, como os Espíritos esclareceram a Kardec, também amparar os pais na sua velhice. No livro dos Espíritos, no capítulo 4, fala do parentesco e filiação. Ou seja, fala do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços espirituais que nos unem no nosso lar já são estabelecidos e vêm já do plano da espiritualidade. Quando nós estamos nos preparando para encarnar, quando o Ministério da Reencarnação está trabalhando no nosso plano reencarnatório, então vai escolhendo aquelas pessoas, aqueles espíritos que podem nos ajudar, aqueles espíritos que já têm uma relação, com os quais nós temos uma relação em vidas passadas, porque nós temos inúmeras encarnações, nós não podemos quantificar, e ainda bem que não podemos quantificar quantas encarnações nós já tivemos. E nessas encarnações, nós encontramos e nos simpatizamos e nos unimos com alguns espíritos que nos tornam simpáticos e se tornam amigos. E esses espíritos são aqueles que, então, permanecem caminhando conosco por toda a nossa evolução. Desde quando nós somos criados simples e ignorantes e que estamos criando as primeiras sociedades, até
até o primeiro grau da evolução, que são os espíritos puros. Nós estamos, naquele momento, quando nós seremos espíritos puros, logicamente, nós estaremos fazendo parte da grande família universal. Mas esses espíritos esse grupo de espíritos vão nos acompanhando. Então, quando nós estamos nos preparando para a reencarnação, são designados esses espíritos para que possamos ter a nossa facilidade, termos condição de cumprir as metas que estabelecemos, porque nada mais é do que um trabalho também. Quando nós estamos reencarnando, nós estamos executando um trabalho. Na família terrena, nem sempre os espíritos que estão conosco, encarnados, são aqueles espíritos simpáticos, são aqueles espíritos que estão para nos ajudar, ou nós para os ajudarmos. São aqueles espíritos também com os quais nós não temos muita afinidade. E isso ocorre por quê? Porque nós somos espíritos em evolução, somos espíritos imperfeitos. À medida que nós temos essas imperfeições e não podemos sanar essas imperfeições, nós vamos tendo essas desavenças. Como diz o André Luiz, nós temos conosco, no nosso perispírito, um local que ele chama de zona de remorso. E nessa zona de remorso, nós temos ali gravadas todas as nossas mazelas, todas as nossas imperfeições, tudo aquilo que nós fizemos de errado. E isso contribui drasticamente para os nossos ajustes aqui no plano terreno. Porque isso só pode ocorrer, os ajustes, só pode ocorrer nesse plano terreno. No plano espiritual, nós temos a condição de vislumbrar de uma forma mais clara o que acontece. Mas é no plano terreno que nós vamos exercitar. Ou seja, lá nós estudamos para aqui tentar passar na prova. Por isso que esse é um planeta de provas e expiações. Nesse momento é que nós vamos verificar, então, se estamos aptos para cumprir todos aqueles compromissos que nós estabelecemos na espiritualidade. Muito bem, uma vez colocado isso, o que acontece no nosso lar? Qual é o trabalho que nós vamos ter? O que é que nós temos que executar? Qual é a nossa missão que nós temos que executar no seio familiar? Ora, se nós temos espíritos que são simpáticos e não tão simpáticos, aqueles simpáticos são aqueles afetos, são aquelas pessoas que nós, com certeza, vamos nos dar bem. Aquelas pessoas que nós nunca teremos uma desavença. Se tivermos, são coisas de pequena monta. E nós sempre estaremos bem com elas. São aquelas pessoas que estarão, aqueles espíritos encarnados que estarão nos ajudando. São aqueles que em encarnações passadas nós tivemos forte relacionamento parentesco, ou forte relacionamento de amizade. São aqueles avózinhos, bisavózinhos que já se encarnaram, já foram para a pátria espiritual, aqui retornaram. Então nós temos uma relação muito, muito, muito boa com eles, muito tranquila com eles. Por outro lado, nós temos aqueles espíritos que são os nossos desafetos. É aí que é o verdadeiro campo de trabalho. É aí que nós temos que nos educar, que nós temos que trabalhar a nossa educação para que possamos nos harmonizar. E quem são esses desafetos? Esses desafetos são, via de regras, inimigos do passado. Porque como nós sempre, ou quase que sempre, não podemos afirmar assim, encarnamos nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e que já foi um planeta primitivo, imagina se nós, durante toda essa jornada, nós tivemos relacionamentos desarmônicos com pessoas. Nós nos tornamos inimigos. São aquelas pessoas a quem nós causamos mal, ou elas nos causaram mal. E aí é mais drástico ainda, porque nós temos que ter a compreensão se elas nos causaram mal, para poder compreendê-las agora. Então são esses desafetos, esses que nos exigem mais. Esses que vêm em condição de filhos, aqueles filhos muito difíceis, vêm em condição de um matrimônio, de um casamento muito difícil, de um parente, de uma irmã, de um irmão. Às vezes espíritos que não conseguem se harmonizar de forma nenhuma, vêm até como chipófagos, vêm unidos pelo mesmo organismo físico para que nessa oportunidade entendam que um depende do outro. Então essa é uma educação drástica, não vamos esperar que isso aconteça conosco na realidade. Temos que sempre trabalhar para que isso não aconteça, para que nós não formemos esses desafetos graves na nossa jornada encarnatória. Tem do outro lado aqueles afetos desarmônicos. Os afetos desarmônicos, já falamos várias vezes aqui,
são aqueles espíritos que nós estamos em desarmonia, mas nós gostamos daquelas pessoas, mas gostamos de uma maneira errada. São aqueles espíritos que muitas encarnações passadas, ou na encarnação passada, nós causamos grandes transtornos na sua vida afetiva. Ou eles nos causaram. Então, nós estamos em desarmonia com eles. Ou seja, são aqueles relacionamentos que houve fora do relacionamento familiar, são aqueles filhos fora do relacionamento familiar. Então, nós gostamos, nós os amamos, mas existe um latente que tem que ser resolvido. E pode ser resolvido nessa encarnação através de muito trabalho, através da educação. Sem educação, não há o trabalho, logicamente. Então, essa é a grande oportunidade que nós temos de nos associarmos novamente no bem com esses espíritos, reparando aquelas mazelas, aqueles males que causamos em encarnações passadas. No livro Sinal Verde, André Luiz diz o seguinte sobre o trabalho: o dever de trabalho, o compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra de realizar. Então, o que André Luiz quer dizer? Quer dizer que nós devemos nos associar. Nós não podemos trabalhar sozinhos. Sozinho, uma andorinha só, como diz o ditado, não faz verão. Nós não podemos fazer tudo, querer fazer tudo de uma forma estanque, de uma forma isolada. Por isso que o trabalho requer educação. Requer educação. O trabalho, até na sociedade, até no trabalho do nosso sustento, requer a educação. Nós temos que nos associar às pessoas, nós temos que ter boa vontade, nós temos que ter iniciativa, nós temos que ter compreensão. Principalmente a compreensão que aquele ambiente que nos abriga, que nos traz o pão de cada dia. No nosso lar, no lar em que vivemos então, muito mais propriedade, porque nós estamos falando com almas, com seres encarnados, com seres humanos. Nós estamos trabalhando com sentimentos, com sensibilidades. Então nós temos que nos associar, nós temos que realmente trabalhar em equipe. Ainda diz André Luiz, na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. Veja que maravilhoso é André Luiz nessa sua afirmação. Nós temos que compreender para sermos compreendidos. Se nós não compreendemos a situação, se nós não compreendemos as pessoas, se nós não entendemos o ponto de vista alheio, como é que nós queremos que as pessoas entendam o nosso ponto de vista? Trazendo isso para o lar, para o nosso lar, no nosso relacionamento com o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, veja que ensinamento maravilhoso nos traz André Luiz. Se nós não compreendemos, por pequenas diferenças, porque aí pode haver disputas, inclusive, disputa de sentimentos. Isso não pode ocorrer. Nós temos que ser compreensivos, não temos que ser servis, absolutamente. Isso não quer dizer que devemos aceitar tudo, não é bem assim. Mas André Luiz nos diz que nós devemos compreender. À medida que nós compreendemos, que nós entendermos a outra pessoa, nós vamos nos fazer entender também. Quer dizer, dê o primeiro passo. À medida que nós dermos o primeiro passo, então nós vamos de encontro ao nosso objetivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, existe uma mensagem de irmã Rosária, de Paris, 1860. E ela fala sobre o lar. Ela diz ali uma lição maravilhosa sobre o amor, sobre a união. E nós temos que nos unir realmente. E ela traz essa mensagem, a irmã Rosália, que não teve assim um lar constituído, como nós temos casais e filhos. Mas ela, como uma religiosa, nos trouxe uma mensagem de que entendia aqueles lares com os quais ela lidou na sua encarnação, no momento que ela esteve aqui nesse planeta Terra. Então ela nos traz essa mensagem maravilhosa. Ainda tem aqui uma frase maravilhosa de um companheiro nosso, que já está na espiritualidade, e ele diz o seguinte: nenhuma família terá êxito, nem atingirá seus objetivos, sem um amor para uni-la. É de um artigo de Laços de Família, do nosso companheiro Amilcar Del Chiaro Filho, que já esteve conosco nas casas André Luiz, tantas vezes, na Rádio Boa Nova, né? E ele fala assim, não há êxito, não existe êxito se não houver amor para a união. Então, o amor, a união pelo amor, nos traz o sucesso. E fala ainda,
das exigências descabidas nesse artigo que ele escreve, muito bacana, muito lindo, que ele fala sobre as exigências que às vezes nós fazemos no lar, prejudicando o nosso relacionamento. Falamos da necessidade de sermos cordatos, ou seja, aquilo que André Luiz colocou, nós temos que compreender. Não é aceitar, compreender, nós temos que compreender a situação. No momento de um conflito maior, no momento em que nós estamos empenhados num objetivo dentro do nosso lar e que as coisas não fluem, a melhor situação é parar, fazer uma prece, se ligar a Jesus. E naquele momento, aurido de novas forças, cercado de bons espíritos, então a gente volta para aquela situação para podermos harmonizar. Fala da simplicidade. Agirmos com simplicidade. Não pode agir com prepotência. Nós não temos condição melhor que ninguém. Nós somos espíritos aqui tão necessitados quanto qualquer um outro. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Ninguém é melhor do que ninguém. Se fôssemos melhores, nós estaríamos aqui trabalhando na doutrina diuturnamente e não estaríamos também passando pelas mazelas que nós passamos encarnados nesse planeta. Então fala da simplicidade, do respeito que nós temos que ter com o nosso semelhante, o respeito que nós temos que ter com as pessoas. E fala principalmente que não devemos ter caprichos. São os caprichos que são os grandes entraves que nos impedem ao progresso, que nos impedem o entendimento. Portanto, a educação pelo trabalho só virá através do desenvolvimento das boas virtudes. André Luiz, no livro Missionário da Luz, no seu capítulo 8, ele fala no plano dos sonhos. É o capítulo que fala plano dos sonhos. Então, ele fala, é uma instrução para espíritos encarnados, ministrado numa casa evangelizada. Obrigado. Deu uma parada aqui, a minha garganta tinha secado. Teve que engolir aqui. Obrigado. Então, o André Luiz, ele surpreende-se nesse capítulo pela necessidade de ter um ambiente doméstico para a instrução dos espíritos encarnados. Esses espíritos estão lá no nosso lar, recebendo instruções, recebendo orientações. E o que acontece? André Luiz e o Alexandre os trazem para o seio de um lar, para que possa ser transmitido de forma mais adequada a essas orientações. Aí, André Luiz se surpreende, diz o seguinte: como é interessante, acentuei o fato de necessitarmos de ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Se surpreende, poxa, é incrível. Aí o que diz Alexandre para ele? Alexandre diz com elevada sabedoria, né? Você não pode esquecer que os grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível no cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações do Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa das festas de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenário doméstico. O primeiro núcleo a serviço do cristão foi em Jerusalém. Foi ainda na moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da fé. Então, queridos companheiros, queridos irmãos, veja a importância que a espiritualidade dá ao lar como ambiente de trabalho, como ambiente de educação. Como ambiente de educação. Essa foi um testemunho precioso que André Luiz nos traz através do livro Missionários da Luz. Portanto, temos que sempre refletir sobre a educação pelo trabalho, como exemplo. Jesus, mais do que seus ensinamentos, ele nos deixou exemplos valiosos, exemplos verdadeiros. E vale mais 1000 exemplos do que 1000 ensinamentos. Que o Mestre Jesus permaneça com todos nós.
Pode levantar, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, duas coisas que o Zé Roberto falou. Primeiro é em relação ao trabalho que a gente tem para cumprir aqui. Certo. Como que a gente pode ter noção do que a gente está, ou isso só é descoberto mais tarde, realmente depois do desencarne, que a gente vai perceber se a gente cumpriu, não cumpriu, cumpriu até mais, quem sabe, se Deus quiser. E outra coisa sobre os afetos desarmônicos. Se eles... essa desarmonia ela pode ser novamente equilibrada, assim, e de Sim. que maneira isso... Tá, com certeza. Obrigada. Primeiro, o trabalho, a nossa consciência vai dizer se nós cumprimos bem ou não. Né? O trabalho, diz aqui, os espíritos de Kardec, nos traz felicidade. Né? Um trabalho bem cumprido nos deixa feliz. Então, se nós estamos felizes com o nosso trabalho, é porque nós estamos cumprindo bem. Né? Então, acho que não é necessário desencarnar para saber se nosso trabalho foi bem feito ou não. Né? No segundo, com os afetos desarmônicos, eles nos são colocados justamente como entes próximos para que nós possamos exercitar o amor. Né? Para haver harmonia. Então, como um filho, como um companheiro, uma companheira. E nesse momento, tendo a compreensão, porque daí a necessidade de compreendermos, de estudarmos. Né? A doutrina espírita é fantástica nesse sentido. Nos traz todas as informações necessárias para isso. Então, se a gente para refletir e entende que alguns ajustes são necessários, que apesar de nós amarmos aquela pessoa, existem aqueles pequenos entraves, então vamos seguir o que o Amilcar Del Chiaro nos falou, né? Muito, muito amor, né? Tem que compreensão, amor, compreensão, né? Senão nós não vamos atingir nosso objetivo. Né? Sem contar também, né? Posso dar Claro, palavrinho? Sem contar puder, também que os nossos amigos, nossos anjos de guarda, eles estão constantemente nos relembrando durante o sono físico, né, dos nossos compromissos. E quando nós despertamos pela manhã, puxa, eu preciso fazer isso, e a gente não sabe de onde que veio. Nós sabemos, né, a doutrina nos diz que nós estamos, quando adormecemos, em contato com os nossos mentores, com todos aqueles espíritos que planejaram a nossa reencarnação junto conosco, estão sempre nos relembrando quando nós nos colocamos, né, assim, à disposição deles, né, assim, na mesma sintonia, fazemos aquela prece ao adormecer. Então, como o Zé Roberto disse, né, consciência nos diz, né? Uma coisa também interessante, né, José Roberto, falando em família, né? Quando nossos filhos são pequeninos, os cuidados que nós temos para com eles, né? Tanto pai como mãe, cuidando para primeiro amamentar, depois ensinando a se levantar, andar, mais tarde levando para a escola, examinando os deveres escolares, tudo isso, né? E mais tarde, quando se tornam jovens, adultos, sempre acompanhando o progresso dessas criaturinhas que Deus colocou sobre a nossa tutela. Mais tarde, chegou a minha vez agora. É meu filho que fica preocupado comigo. É o que fala o então, livro dos espíritos. Ele que me chama a atenção. Mãe, cuidado, você está se cansando demais, olha o que você está fazendo. Ontem ele me deu uma bronca, viu? Então, na lei do trabalho, os espíritos estão né? certos quando diz que os filhos devem se preocupar com os pais, né? E tem uma coisa também, né? Apesar de tudo, como diz aquele ditado, né? Filho é para toda a vida, né? Quando tem um filho, não vai dizer que quando agora fez 30 anos, não quero. Aí é que vai saber, aí que vai se preocupar mais, né? Aí se preocupa com netos, etc. Né? Muito bem, então, queridos. Nós vamos, então, passando agora para as nossas vibrações. É aquele momento em que nós oferecemos, nós trabalhamos, como José Roberto disse, há várias maneiras de trabalhar. As vibrações também é um trabalho espiritual, onde nós direcionamos todo aquele sentimento,
essa energia boa que nós temos para os lugares onde há necessidade. Então, nesse momento, é um momento de nós trabalharmos, retribuindo tudo o que estamos recebendo. Nós vamos mentalizando com muito amor o nosso planeta Terra, envolvendo a nossa Terra, que é chamada por muitos a Mãe Terra, a nossa mãe, que nos acolhe para essa encarnação, envolvendo em vibrações amorosas, de saúde, de paz. Vamos envolvendo, pela data que se aproxima, que estamos comemorando o Dia do Trabalho, envolvendo todos os trabalhadores do planeta. Aqueles que conhecemos, outros tantos desconhecidos, aqueles que trabalham na retaguarda, anônimos, e que nos favorecem. Vamos vibrando para todos eles. Para aqueles que nos proporcionam o trabalho pela sua força física, pela inteligência, pela espiritualidade. Todos enviados por Deus para juntos cumprirem a missão do nosso Pai aqui na Terra. E vamos vibrando também por todos aqueles que momentaneamente estão impossibilitados de trabalhar. Por uma doença, por algum motivo especial, particular. Vamos vibrando também para esses trabalhadores abençoados da espiritualidade, que trabalham ao nosso lado, sem que muitas vezes possamos dar conta da sua presença, essa família nossa espiritual, nossos anjos de guarda, mentores. Vamos vibrando muito amor por eles também. Vibrando intensamente pelos nossos lares, mentalizando a figura de Jesus com muita luz que lhe é peculiar, adentrando a porta do nosso lar, iluminando toda a nossa casa, todos aqueles que ali se encontram. E vamos vibrando por nós também. Agradecendo a tarde que nós tivemos, os ensinamentos, a companhia amorosa da espiritualidade, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade, por essa tarde de bênçãos, pedindo que essa paz que nós sentimos no momento, alegria, possa se estender por toda a semana, que possamos estar tranquilos, serenos, e que Jesus continue nos abençoando. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos nos preparando para receber o passe, né? Cidinha fica aqui conosco.